Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos da terça-feira, dia 30/1. Temos aqui o início da rodada na Premier League, então nesse vídeo vamos te ajudar a fazer as melhores apostas para a rodada, traçar os melhores cenários para estar levando pro ao vivo e assim não ficar perdido na hora de fazer as suas apostas ali enquanto o jogo tá rolando. Então já vai se inscrevendo aí no canal, deixa um like, deixa um comentário, ativa aí o sino de notificações para você não perder nenhuma oportunidade aqui no canal. Tivemos um resultado muito bom aí no final de semana, então vamos tentar manter essa pegada aí para fechar o mês muito bem. Bora lá com o primeiro jogo aqui do dia, Forest vs Arsenal. Temos o Forest, 16º lugar, 20 pontos, e o Arsenal, terceiro colocado com 43 pontos. O Forest vem de derrota jogando contra o Brentford fora de casa, perdeu de 3-2. Antes disso, a equipe estava aqui numa sequência de 2 vitórias seguidas, onde conseguiu ganhar do Manchester United e conseguiu ganhar do Newcastle. Então a equipe estava dando sinais de reação aqui, onde teve essas 2 vitórias, porque estava vindo de uma sequência aqui muito ruim, onde ficou 7 partidas seguidas sem vitórias. Já o Arsenal vem de vitória jogando dentro de casa contra o Crystal Palace, ganhou aqui de goleada 5-0. Então a equipe conseguiu dar uma resposta positiva, porque já vinha aqui de 3 partidas seguidas sem vitórias, onde teve um empate e 2 derrotas. No retrospecto, casa e fora, o Forest conta com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Sendo que ficou 4 partidas seguidas aqui de derrotas e depois conseguiu a sua vitória aqui, onde a equipe estava ali esboçando uma reação, porém vem de derrota agora. Já o Arsenal, como visitante, conta aqui com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, sendo que já vem de 3 partidas seguidas aqui sem conseguir a vitória fora de casa. Na média de gols das equipes, temos 2 ataques aqui bem parecidos, o Forest com a média de 1.4 e o Arsenal com a média de 1.5. Já na defesa, o Forest tem uma defesa bem mais vazada do que o Arsenal, uma média de 1.5 contra o Arsenal de média 1. Precificação desse jogo aqui vai ficar no 5-3-2, 5 vitórias para o Arsenal, 3 empates, 2 vitórias para o Forest. Vai dar pra gente uma linha justa de Arsenal para vencer a partida, handicap menos 0.5. E aqui na Betano, eles estão oferecendo pra gente a linha de Arsenal menos 1,25. Então tá bastante esticado aqui, estão dando muito favoritismo pro Arsenal, sendo que a equipe já tem 3 partidas seguidas aí, que não consegue vencer fora de casa, e o Forest vinha ali esboçando uma pequena reação, tava jogando bem. Com isso, eu vejo bastante valor aqui dentro da nossa precificação, essa linha de handicap Forest mais 1.5 na odd de 1,75. Nessa linha de handicap 1.5, a gente precisa perder a partida por 2 gols de diferença para ter o head. Então vamos pegar aqui o Forest handicap mais 1,5 na odd de 1,75 com uma unidade, tá feita a nossa operação para esse jogo. Próxima partida, Fulham vs Everton. Temos aqui o Fulham, 13º colocado com 24 pontos e o Everton 17º com 17. O Fulham vem de derrota jogando contra o Chelsea fora de casa, perdeu de 1-0. O Fulham tá muito inconstante aqui no campeonato. Tem boas vitórias, por exemplo, conseguiu ganhar aqui do Arsenal de 2-1, teve 2 goleadas seguidas de 5-0 jogando em casa, porém pega algumas sequências aqui muito ruins também. Por exemplo, essa daqui de 3 partidas seguidas de derrota. Então é uma equipe que tá fazendo uma campanha bem meio de tabela mesmo. Já o Everton vem de empate jogando em casa contra o Aston Villa, empatou em 0-0. O Everton vem de um momento de baixa aqui, um viés de queda, onde a equipe já está 4 partidas seguidas sem vitórias. Só que antes disso a equipe tinha pegado uma sequência muito boa, onde em 8 partidas teve apenas uma derrota. Conseguiu aqui 4 vitórias seguidas, então o Everton perdeu um pouco do fôlego aí nessas últimas partidas. No retrospecto casa e fora, o Fulham é um bom mandante, tem aqui 6 vitórias e 4 derrotas. E o Everton também é um bom visitante, conta aqui com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Média de gols das equipes, o Fulham tem um ataque de média 1.9 e uma defesa de 1.2, contra um Everton de ataque 1.3 e uma defesa de 1.6. Aqui a gente vai ter um jogo equilibrado. A nossa precificação vai ficar no 4-2-4. 4 vitórias Fulham, 2 empates, 4 vitórias Everton, o que vai dar pra gente uma linha justa de handicap 0-0, empate anula a aposta. E aqui na Betano a gente tá justamente com a linha de handicap 0-0. Só que a gente tá com odd alta aqui pro lado do Everton. A gente tá com odd de 2,10. Nessa odd de 2,10 a gente tem valor mesmo estando na linha justa. Então vamos pegar aqui Everton, handicap 0 com uma unidade na odd de 2,10. Em caso de empate, a nossa aposta vai ser anulada, ela vai ser devolvida. Vamos agora de Luton versus Brighton. O Luton está em 18º lugar, lá na parte de baixo da tabela, 16 pontos, e o Brighton, 7º colocado, 32 pontos. O Luton vem de empate jogando fora de casa contra o Burnley, ficou de 1-1.
O Luton é uma equipe bem limitada, né? Provavelmente vai ficar ali na parte de baixo da tabela mesmo, lutando para não cair até o final do campeonato. A gente tem aqui uma equipe que conta com apenas 4 vitórias no campeonato até o momento. Já o Brighton vem de empate jogando dentro de casa contra o Wolverhampton, ficou aqui em 0-0. Já é o segundo empate seguido da equipe. A gente está aqui numa sequência de 4 partidas seguidas sem derrotas, aonde conseguiu uma vitória que foi sobre o Tottenham e o resto foi 3 empates. Média de gols das equipes. O Luton conta com 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já o Brighton, como visitante, conta com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Média de gols das equipes. O Luton com um ataque de média 1.3 e uma defesa que sofre bastante gols, média de 1.7. Contra um Brighton com um bom ataque, média de 1.6, mais uma defesa que sofre bastante gols também, média de 1.9. A nossa precificação aqui vai ficar num 3-4-3, de jogo equilibrado. 3 vitórias para o Luton, 4 empates e 3 vitórias para o Brighton. O que vai dar pra gente uma linha justa de handicap 0-0 também, empate anula aposta. Só que a gente pode jogar uma margem de erro aqui na nossa precificação, que daria uma linha justa de Brighton menos 0,25. O Brighton é sim uma melhor equipe, então o máximo que dá pra gente dar aqui de favoritismo para ele seria a linha justa de handicap menos 0,25. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de Brighton menos 1. Então tá bastante esticado, né? Até mesmo se for comparado com a linha de margem de erro que a gente colocou na precificação. Então a gente já teria valor aqui nesse Luton mais 1,25. Só que mesmo em cima desse Luton mais 1, a gente fica muito propício a pegar apenas o Void. Então eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo. Vamos aqui, ó, criar aposta. Vamos aqui no handicap. Vamos pegar o Luton, handicap mais 2. Aqui nesse handicap, o Luton também vai ter 1 gol de vantagem, porém, se ele perder por 1 gol de diferença, a gente vai ter o green, o que é diferente do handicap asiático. Lá no handicap asiático, a nossa aposta seria devolvida, ela seria anulada. Vamos pegar aqui agora no mercado de escanteios, lá no final, handicap escanteios do Luton mais 2.5. A gente vai ter aqui o mod de 2,02. Essa linha de handicap escanteios do Luton mais 2.5 é para a equipe ter 3 escanteios de vantagem na partida. De 10 jogos que o Luton fez jogando em casa, ele iria cumprir essa linha aqui de mais 2.5 em todas as partidas. Já o Brighton, jogando fora de casa, a linha contrária, que seria o menos 2.5, ele não iria cumprir em nenhum jogo. Então ficamos aqui com uma aposta muito boa, 2 linhas muito boas no mod de 2,02. Vamos pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Crystal Palace versus Sheffield. Crystal Palace, 15º colocado, 21 pontos. E o Sheffield, último colocado, lanterna, com 10 pontos. O Crystal Palace vem de derrota, como a gente já falou, jogando contra o Arsenal. Perdeu de 5-0. Antes disso, a equipe tinha conseguido uma vitória aqui dentro de casa contra o Brentford, de 3-1. O Crystal Palace é uma equipe que oscila bastante no campeonato. Tem apenas 4 vitórias aqui ao todo. Faz uma campanha bem em meio de tabela ali para baixo. Já o Sheffield vem de empate jogando dentro de casa contra o West Ham, empatou em 2-2. O Sheffield, como a gente viu, é o último colocado, faz uma campanha péssima, conta com apenas 2 vitórias ao total, conseguiu ganhar do Brentford e conseguiu ganhar do Wolverhampton, ambos jogando dentro de casa. No retrospecto, casa e fora, o Crystal Palace conta com apenas 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Sheffield, como visitante, conta com 2 empates e 8 derrotas. Não conseguiu ganhar de ninguém até o momento como visitante. E o detalhe, a gente pode ver aqui que vários jogos a equipe passou em branco sem marcar gols. Média de gols das equipes. Temos aqui 2 ataques ruins. O Crystal Palace com a média de 1.1 e o Sheffield com a média de 0.5. Como a gente viu ali anterior, ficou vários jogos ali sem marcar gols. Já na defesa, temos um Crystal Palace com a defesa de média 1.4 e o Sheffield com a defesa muito vazada, a média de 2.5. A nossa precificação para esse jogo vai ficar num 4-4-2. 4 vitórias Crystal Palace, 4 empates, 2 vitórias Sheffield. A linha justa vai ficar num Crystal Palace handicap menos 0.25 até um Crystal Palace ali para vencer a partida. E aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha justa de Crystal Palace menos 1. Então também está bastante esticado, tá com 2 linhas acima do que a gente planejou como linha justa. Porém, é aquela situação que eu já falei com vocês. Eu não gosto nada de pegar esses handicaps esticados para uma equipe que tem uma dificuldade muito grande de fazer gol. O Sheffield tem aqui uma média de 0.5 gols marcados por partida. Isso aqui é muito ruim. Se a gente for olhar aqui, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem marcar gols. Então eu não pego esses handicaps quando a gente tem essa situação. A gente fica num cenário aqui muito ruim, aonde se o Crystal Palace conseguir abrir o placar aqui muito cedo, o Sheffield tem um poder de reação muito baixo para conseguir empatar ali a partida e a gente vai ficar basicamente torcendo para pegar um void na aposta, ter a nossa aposta devolvida. Então eu vou pular esse jogo, não vou fazer nada, nem cenário aqui pro ao vivo eu vou levar.
Último jogo do dia, Aston Villa versus Newcastle. O Aston Villa, quarto colocado, 43 pontos, e o Newcastle, décimo colocado, 29 pontos. O Aston Villa vem de empate jogando fora de casa contra o Everton, empatou aqui em 0 a 0. A equipe faz uma campanha aqui muito boa, onde conta com apenas 3 derrotas no campeonato até o momento. Perdeu pro Liverpool, perdeu pro Forest e perdeu pro Manchester United. Já o Newcastle vem de um viés de queda muito grande, já são 4 partidas seguidas de derrota. A última delas perdeu pro City, jogando em casa de 3 a 2. Aqui vocês podem ver o que eu disse, que o Newcastle vem aqui de um viés de queda muito grande, caiu muito seu rendimento. Nas últimas 7 partidas, conta com 6 derrotas e apenas uma vitória. No retrospecto casa e fora, o Aston Villa segue invicto, conta com 9 vitórias e apenas um empate. Empatou, curiosamente, com o Sheffield em 1 a 1. E o Newcastle, como visitante, cai muito do seu rendimento. A equipe tem apenas uma vitória total aqui, jogando fora dos seus domínios, que foi contra o Sheffield e ganhou aqui de goleada de 8 a 0. Porém, conta com 2 empates e 7 derrotas. A gente pode ver aqui que ficou muitas partidas também sem marcar gols. Lá na média de gols das equipes, a gente tem um Aston Villa com um ataque muito bom, média de 2.9 e uma defesa muito boa, muito sólida de 0.8. Contra o Newcastle, que tem um ataque de média 1.6, só que essa média de ataque aqui do Newcastle é bem mentirosa, por causa desse 8 a 0 aqui em cima do Sheffield. Se a gente ver aqui, ó, o Newcastle ficou 1, 2, 3, 4 partidas sem marcar gols fora de casa. E na defesa sofre bastante gols, tem aqui uma média de 2.2. A nossa precificação para esse jogo aqui vai ficar no 7-2-1. 7 vitórias Aston Villa, 2 empates, 1 vitória apenas para o Newcastle. Vai dar pra gente uma linha justa de Aston Villa -1 até -1,25. E aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha justa de Aston Villa para vencer a partida, handicap -0.5. A gente já tem valor aqui nessa linha e nessa odd, porém eu gosto mais aqui do Aston Villa handicap -0.25, com a odd de 1,70. Em caso de empate, a gente perde apenas metade da nossa aposta. Então vamos pegar aqui Aston Villa handicap -0.25 na odd de 1,70 com uma unidade. Tá feita aqui a nossa operação. Bora agora aqui pro nosso bilhete pronto do dia. Separei pra gente uma tripla de over 1.5 gols na partida. Lá no jogo do Fulham versus Everton, over 1.5 gols da partida. Jogo do Luton versus Brighton, over 1.5 gols da partida. E no jogo do Aston Villa versus Newcastle, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,88. Vamos aqui com meia unidade, tá feita a nossa operação. Encerrado então, pessoal, os jogos da terça-feira, apenas a Premier League para a gente estar acompanhando, 5 jogos aqui para a gente estar fazendo as nossas operações, beleza? Antes que eu me esqueça, a Betano é o nosso site parceiro aqui do nosso canal. Se você não tem conta na Betano, eu vou deixar um link aí na descrição, pega o link, abre a sua conta, já garante aqui o seu bônus de boas-vindas, 100% do seu depósito ele vai ser dobrado até R$500, você já fica com uma banca excelente para estar iniciando aqui no mundo das apostas e tá seguindo os palpites dos vídeos aqui com a gente. Também conferem novamente se você está inscrito mesmo no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve. Se puder, deixa um like, deixa um comentário. Ativa aí o sino de notificações para você não perder nada, tá por dentro de tudo. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!